Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Renato de Okida, sou diretor de criação da Cubo CC e professor coordenador do curso de Creative Technology aqui na Miami Ed School, né? E eles fizeram esse convite para criar essa aula sobre repensar com tecnologia o que é out of home, né? Então, nessa aula, a ideia aqui é falar a respeito de tecnologia, mas não do ponto de vista técnico, chato, maçante. É muito mais como entender tecnologia, como é que a gente encaixa isso, né, na caixinha na nossa cabeça para que a gente utilize bem e possa trazer essas novas experiências que essas possibilidades tecnológicas têm aberto para nós, né? Como é que a gente cria isso para o nosso consumidor para passar a nossa mensagem, tá certo? Então, isso tudo, claro, com boas referências, bons cases, tá certo? E óbvio, de uma maneira simplificada, né? Porque o objetivo não é ser um especialista em tecnologia, mas sim suprir a curiosidade de um comunicador que todos nós somos, tá certo? Espero que vocês gostem. Bom, gente, então, muito obrigado pela presença de vocês aqui, né? Vamos falar sobre out of home do ponto de vista de tecnologia, né? Que momento incrível que a gente vive, né? Há um tempo atrás, eu sou um mega fã de cultura pop, enfim, né? E eu gosto muito de lembrar dos filmes do Harry Potter, que a gente tinha aquela questão de... a gente realmente ficou convencido de que o que a gente tem hoje era magia, sabe? E se vocês pararem para pensar, não dá 5 anos atrás, isso convencia a gente de que era magia, sabe? Então, é muito legal a gente ver como a tecnologia consegue ser trazida de forma a dar a sensação e ser defendida como magia. Porque o que a gente tinha lá nada mais era do que os out of homes que a gente tem hoje, que possibilitam interações e são animados. Enfim, só uma introdução antes do que orientou todo o meu pensamento para essa aula que a gente vai fazer agora. Bom, um ponto que é importante quando a gente começa a falar sobre out of home, sobre o momento que a gente vive, é entender o que nós comunicadores somos, né? Antes de qualquer coisa, nós somos observadores do mundo, sabe? Na nossa matéria-prima, né? Diferente de um médico ou de um engenheiro, né? A nossa matéria-prima é o comportamento humano, são as pessoas, né? A única diferença é que a forma como nós vemos o mundo ou pelo menos deveria ser um pouco diferente, porque a gente olha com um ponto de vista profissional, né? Então, o que tem acontecido, né? E quando a gente dá uma olhadinha à nossa volta, né? Voltando um pouquinho no tempo, né? Eu tenho 28 anos, então quando eu comecei e fiz meu primeiro curso de programação ali, eu ganhei inteiramente grátis um curso de digitação. Eu não sei quem de vocês fez isso, tá? Mas era um curso para você aprender as boas práticas de digitação. E aí eu falo assim, isso fazem o quê? Mais ou menos 10 anos, né? E hoje, na geração atual, eu queria saber quem, né, qual criança teve que fazer um curso de digitação para aprender a digitar, entendeu? Então, assim, as coisas mudam muito, né? A gente tinha a profissão de datilógrafo, né? Então, quem fez esse curso sabe por que, que a tecla F e a tecla J tem uma texturinha um pouco diferente, que era onde você encaixava e posicionava seus dedos indicadores para fazer uma digitação que eles consideravam saudáveis. Hoje, quem posiciona a mão assim para poder começar a digitar, né? Então, o comportamento das coisas muda muito, né? Então, assim, conforme o mundo muda, né, as coisas à nossa volta também mudam. A gente precisa ir observando isso, né? Então, assim, mudando um pouquinho a ótica e ainda nesse contexto de olhar à nossa volta, a gente vê exemplos incríveis como, bom, essa notícia aqui vai aparecer de algum jeito para vocês aqui do lado, que fala do garoto de 14 anos que criou um aplicativo, né, e fatura cerca de 100 mil por mês, né? Então, assim, com os recursos de tecnologia e as coisas que a gente tem disponíveis para nós hoje, a gente tem uma possibilidade de criar negócio. Nunca foi tão fácil, né, você criar um negócio, você criar propriedade intelectual e criativa, né, para que outras pessoas utilizem, né? Hoje a tecnologia te permite muito isso, né? E é lógico que com isso o mindset e a forma, a demanda do nosso consumidor também é diferente, as expectativas são diferentes, né?
Então, seguindo mais em frente, a gente tem, né, um exemplo de uma empresa de brinquedos, a Lego, né, que por muito tempo ela surgiu como uma empresa de brinquedos, mas hoje ela é um forte player na área de robótica, uma referência. Eles têm um estudo e têm uma série de materiais muito didáticos para ensinar robótica para as crianças e também para adultos, né? Tem muitos adultos que adoram utilizar Legos para fazer experimentos, prototipagem, né? Então, assim, a versatilidade, o ponto de vista dos produtos também muda com isso. A gente começa a ver mais oportunidades à nossa volta, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que estar sempre atento. E a gente tem uma mania de achar que nós somos terceiro mundo e que nada chega no Brasil, que nada disso chegou no Brasil, que a gente ainda está muito atrasado. E, gente, por favor, vamos de novo olhar a nossa volta, né? Quando a gente para analisar o contexto, tem escolas, né, que tem na sua grade básica curricular programação e robótica, né? Então, assim, as crianças elas estão aprendendo como matéria-prima, independente da profissão que elas vão ter, né, como lidar, como interagir e como funciona esse mundo, né, que permite você utilizar a tecnologia e lidar, interagir com tecnologia de um jeito totalmente diferente. Isso no Brasil, estou falando de um contexto São Paulo, tá? Que não é muito longe, né, do que a gente vive no nosso dia a dia. Então, às vezes a gente deixa passar despercebido mesmo. A gente vai vivendo, né, na correria do dia a dia e a gente deixa de observar essas pequenas coisas, sabe? E aí, né, como eu falei, com tudo isso, nossos hábitos mudam, né? Então, um exemplo muito simples, tá? Eu vou perguntar para você agora, que horas são? E aí, eu duvido que você tenha parado para olhar no seu relógio aqui. Eu diria que aí talvez uns 90% não olharam no pulso, ou olharam no computador, se você está me assistindo no computador, ou então pararam, deram aquela batidinha no bolso para procurar o celular, para ver as horas, porque as pessoas usam o relógio hoje e muitas vezes esquecem que a função principal dele era mostrar as horas. Eles usam como um wearable, enfim, como um acessório, né? Mas isso é um contexto que mudou porque muitas pessoas deixaram de usar relógio porque não tem mais essa necessidade, né? Ver as horas é uma coisa que a gente consegue ver em vários outros lugares, né? Como, por exemplo, o celular que está sempre com a gente, tá? E aí, se os hábitos mudam, out of home, né, não vai ser uma exceção, ok? Então, acho que esse é um exemplo muito bom aqui que eu tenho para mostrar para vocês. Vamos ver o vídeo. Gente, esse vídeo eu gosto muito, ele nem é tão novo assim, tão atual, né? É um vídeo que até viralizou bastante, mas é uma utilização muito boa da tecnologia, né? E do que ela permite, sabe? Esse vídeo, ele mostra uma experiência que o usuário teve, que acho que é um feito muito grande quando a gente consegue atingir isso, que é ter a sensação de mágica, né? Várias pessoas fora do mercado publicitário vieram me perguntar: caramba, como é que eles fizeram isso? É incrível, assim. E as pessoas comentando que parecia que tinha uma mulher ali dentro e passava o trem, né? Enfim, é totalmente dentro do contexto do produto, mas deixa de ser um advertising básico e passa a ser uma experiência, sabe? As pessoas que estiveram lá e foram impactadas por isso, viveram uma experiência dada por aquela peça. E acho que é isso que a gente tem que entender, né? A gente não está mais só colocando uma frase escrita, né, num ponto estático do ponto de vista do usuário. A gente está dando experiências para o usuário, né?
E isso acho que é um grande divisor de águas na forma como a gente tem que enxergar. E tudo isso graças à nossa amada e querida tecnologia, né? Acho que a gente, e eu posso falar muito assim por mim, porque eu vivi, né? E qualquer pessoa que mexe com tecnologia vive um pouco disso, que ela dá uma empolgação, sabe? Você descobre uma tecnologia nova e como criativo você quer utilizar aquilo e quer explorar o máximo daquilo. Mas o ponto é que a gente tem que sempre lembrar que é sobre uma boa ideia e não sobre uma tecnologia, sabe? Muitas vezes o que acontece é que a gente pega e acaba tentando colocar uma tecnologia no forceps ali, né? Não, a gente tem que utilizar isso e aí a tecnologia não justifica, não está te ajudando a passar uma mensagem, eu estou usando aquilo só para ser vanguardista. O ponto não é uma corrida sobre quem utilizou primeiro a tecnologia. As pessoas vão lembrar quem utilizou bem a tecnologia, né? Então, acho que tem um outro exemplo aqui de um case que eu pude fazer parte e acho que em termos de tecnologia é uma coisa muito simples, mas quando você para olhar o contexto e a forma como foi utilizado, acho que a gente conseguiu aí utilizar de uma maneira muito legal e dentro do que era necessário para o briefing do produto. Nike Air Max is a pivotal part of the street culture. So to launch the new models in Brazil, we put them on the feet of those who most represent the streets. The graffiti characters of Sao Paulo. I wouldn't do that. What? The governor hates graffiti. He erased hundreds of them. I know, bro. That's why we hacked the ones that survived. This is the Air Max Graffiti Store. In partnership with Instagraffiti, Brazil's biggest street art collective, we invited artists to update their own existing characters with the new Air Max models. Every week, a new drop in different regions of the city. The only way to get the sneakers on a limited pre-sale was to visit the walls, access Nike.com, and unlock the purchase through geolocation. Everything in seconds with no lines. That's sick. Yeah. And to spread the word about the project, we gave life to our most iconic character, showing off his new Air Max around town. Graffiti fans loved it, but sneakerheads, they went crazy. Ó, Air Max 720. Você tem que vir aqui e desbloquear por geolocalização. Que isso, moleque? Desbloqueado. Finalizar a compra. We were planning the next drops, and then this happened. Wait, the governor got convicted? Yeah. So backed by the court decision, we brought back 6 iconic characters erased by him, wearing 6 new Air Max models. Sneakers were sold out in minutes, but the mural will live on as cultural heritage to the city. With 10 drops and counting, the project became a profitable platform for new releases. The Air Max Graffiti stores transformed city walls into Nike stores, turning the brand's e-commerce into a cultural experience. Bom, geolocalização. Há quanto tempo a gente já escuta e já sabe o que é isso? Não é uma tecnologia que faz a gente falar, nossa senhora, mas como a pessoa fez isso e tal? Mas o contexto, né, a forma como a gente pode utilizar a tecnologia, isso faz toda a diferença. E acho que esse é o principal convite para a gente repensar, e essa sementinha que eu quero conseguir plantar hoje aqui com vocês, tá? Então, é sobre, beleza, eu sei e conheço tecnologia, mas como é que eu posso utilizar, ou é sobre o que fazer com ela, né? E aí, esse é um momento que espero que muitos de vocês estejam com a cabeça explodindo ali, né, de coisas e tecnologias que vocês viram e tal, mas fica calmo, tá? Você não precisa saber de tudo, né? Dá um certo desespero com tecnologia, né? O famoso FOMO, né? O Fear of Missing Out, que é você, meu Deus, eu preciso saber de tudo de novo que saiu, a coisa mais recente, sei que eu preciso, não posso mais dormir, eu preciso estar lendo todos os releases, não sei o que. O ponto é assim, gente, óbvio que a gente tem que se manter atualizado, né? Mas o conhecimento, ele não é necessário mais do que o que a gente já faz, né? Eu conheço várias pessoas que têm mania de falar, eu não sou tecnológico, eu não me modernizo, isso aqui. Gente,
vocês interagem, nós interagimos com tecnologia todos os dias, né? A gente utiliza o celular, a gente utiliza a tecnologia hoje no nosso transporte público, enfim, nós somos impactados com tecnologia de todos os lados. O que cabe a nós é ajustar a nossa lente para conseguir observar isso e aprender no nosso dia a dia, né? Então, eu utilizei um aplicativo que de repente tem alguma funcionalidade diferente. Nós, por natureza, né, comunicadores, e acredito que eu posso falar por você que está me assistindo aí agora, somos curiosos. Isso é uma coisa que é matéria-prima de qualquer pessoa que trabalha com comunicação, ser curioso, né? E aí, utiliza isso, né? Então, somos curiosos. Se permita ir um pouquinho mais a fundo, pesquisar um pouquinho, mesmo que você não entenda tecnicamente qual é o detalhe do detalhe, mas é importante você entender o que está acontecendo ali para você, né? E a partir disso, você guardar numa caixinha lá na sua cabeça, porque isso vira matéria-prima para que você, na hora que precisar e na hora que você tiver uma oportunidade de criar algo diferente, você acessar isso na sua cabeça, tá? Então, o ponto não é saber tudo, mas é você saber como não frustrar o seu cliente ou como utilizar a experiência que você viu e que você achou legal de maneiras diferentes, né? No final das contas, é muito como a gente enxerga a tecnologia, né? Então, eu gosto de ver tecnologia muito como possibilidades, né? A cada coisa nova que surge, as pessoas às vezes acham que as coisas são destrutivas, né? Então, agora saiu a possibilidade de interação por toque, então nunca mais vai existir botão. Não existirá mais botão, não sei o que lá, não sei o que lá. Gente, o toque não vai matar o botão, né? Existe ainda a necessidade dessa interação e muitas vezes, né? Então, o ponto é que são coisas que se somam, né? São mais oportunidades. Eu me sinto meio, enfim, eu gosto muito de cultura pop, mas me sinto meio em Matrix, na hora que eles vão selecionar o arsenal ali. Eu tenho tudo aquilo disponível e aí é só eu selecionar o que e como eu vou utilizar cada um daqueles recursos, né? Então, acho que cada nova tecnologia é uma possibilidade nova que se abre. E aí acho que é por isso que é um momento tão incrível para ser um criativo ou trabalhar numa área criativa. Porque a gente tem muitos recursos e a cada dia surgem mais recursos para a gente trabalhar e conseguir levar o usuário a essa experiência muito inovadora e diferente, tá? E aí acho que a chave para tudo isso, né, além da gente ajustar nossa lente, conseguir ver as coisas e aprender com as coisas à nossa volta de um jeito diferente, né? É também a gente se permitir questionar a tecnologia, porque a gente tem aquela mania de achar que é uma coisa, é uma caixinha preta ali que eu preciso aceitar que aquilo funciona daquele jeito, né? Só que a gente tem que lembrar que a tecnologia foi criada por alguém e a gente vive um momento que se tem uma tendência que eu me arrisco a dizer que existe aqui é customização, né? Então, se a gente olhar à nossa volta, o que tem surgido, tanto de serviços quanto em termos de interatividade ou produtos que a gente tem, customização tem sido uma chave em todas as frentes, né? Então, eu poder customizar a forma como eu quero fazer minha navegação. A gente vê o Google, né, customizando a ordem do Search Engine ali para que venham os resultados customizados para o meu gosto, né? YouTube, timeline das redes sociais, tudo customizado de acordo com o meu gosto, com os assuntos que podem me gerar interesse, né? Roupas que eu posso customizar cada vez mais. Enfim, cada vez mais as pessoas têm buscado e têm tido recursos para fazer esse tipo de customização, né? E com tecnologia, a gente não tem que ser diferente, a gente tem que se permitir questionar. Afinal de contas, né? Quando a gente sempre vai um passo à frente das coisas, é a gente deixar de aceitar e se questionar o porquê que aquilo acontece, né? Um exemplo simples, tá? Mas eu gosto de trazer esse exemplo, né? Enfim, eu trabalhei numa agência que eu tinha um lab pequenininho ali e eu sou uma pessoa muito calorenta. Eu gosto de ficar o dia todo com o ar-condicionado ligado no máximo, batendo um vento gelado nas costas, não importa se esteja frio ou calor lá fora. Entendeu? E aí toda vez que as pessoas entraram, né, num espacinho pequeno, acho que 2x2 ali, e aí toda vez que as pessoas entravam lá no lab, eles pediam para eu desligar o ar-condicionado.
E aí ar-condicionado também é um negócio que o controle remoto ele some, né? Aí você fica igual maluco procurando e vai, não sei o quê. Enfim, normalmente o ar-condicionado, tem vários ares condicionados, né? Nos locais. E aí eles instalam todos da mesma marca e utilizam o mesmo controle remoto. Aí some os controles remotos, você tem que ficar caçando em que cômodo está o controle remoto. Enfim, esse era um problema que eu tinha lá e toda vez eu ficava, ai gente, tem que pegar o controle do ar, onde é que tá, não sei o quê. E aí, quando eu falo sobre questionar por que a gente tem que aceitar que o controle do ar-condicionado ou que o ar-condicionado tem que ser controlado, né, através daquele controle remoto. Se a gente pensar do ponto de vista de tecnologia, e aí não estou entrando nada a fundo, tá? O controle remoto nada mais é que um botão e um LEDzinho com emissor de infrared, de infravermelho, certo? Isso, enfim, todo mundo já viu o controle remoto na vida, né? Só que quando você se permite questionar isso, né? Você se permite entender que, bom, se trata de um LED infrared emitindo numa frequência, e existe um negócio, né, chamado controle remoto universal, que as pessoas conseguem clonar essa frequência, por que eu não posso fazer isso? Então, comecei a dar uma pesquisada, etc. E aí, basicamente, né, usando um microcontrolador, eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre ele para vocês, mas eu fiz um controle remoto, só que ao invés de ser um botão, era o nosso famoso clap, né? Então, batendo 2 palmas, eu ligava e desligava o ar-condicionado. Então, quando alguém chegava ali, ou a própria pessoa, né, porque as pessoas já iam se acostumando, quando estava frio, já batia a palma e desligava o meu ar-condicionado. E quando estava calor, né, eu pegava e ligava o ar-condicionado usando palma. Resolveu o meu problema, porque eu não precisava mais procurar o controle. Criou alguns outros também, porque quando o pessoal cantava parabéns na agência era uma loucura, né? Eu tinha que desligar o ar-condicionado. Mas faz parte, né? Tecnologia também tem seus desafios, tá? Mas aí, né, aqui do lado, ou enfim, um videozinho mostrando essa experiência para vocês entenderem melhor. Enfim, nada demais, né? O ponto principal aqui é sobre a gente se permitir questionar, porque hoje a gente tem recursos para desconstruir isso, né? Enfim, repensar como funciona e como é que tem que ser a nossa interação, tá? Eu acho que a grande abertura, né, que a tecnologia nos dá é para a gente repensar isso e experimentar o novo. Tem um exemplo que acho que ainda soa muito como aquela mágica que eu tô falando, né, desde o começo da nossa aula aqui, mas que eu acho muito legal para a gente conhecer, tá? Então vamos dar uma olhadinha. If we try together, we can think how to get along. If we try together, we all know where we belong. If we try all together, we can always have a song. We can go wrong. If we try together, we can fly up near the clouds. If we try together, we can hear their heartbeat sound. If we try together, we can make our love go strong. We can go wrong. Don't you worry about the future, 'cause we all know everything's right. And why we all pretend that we're not for each other? The sun shines bright if we try together. We can think how to get it right. If we try together, we can shake our hands real tight. If we try together, we can watch this flower bloom. We can go wrong.
Esse exemplo acho que é muito legal. Ele usa um recurso, né? É uma plaquinha chamada Make, e aí ele utiliza, é um sensor capacitivo que a gente chama. Nada mais é do que ele entende quando você fecha um circuito. E no caso eles usavam pessoas para passar eletricidade, para fechar esse circuito, tá? Então, enfim, tecnicamente, né, tem muitos detalhes, mas na prática são pessoas se unindo para conseguir chocolate. Acho que é um ótimo motivo para se unir, para dar as mãos, né? Então, o melhor caminho é conhecer as ferramentas que a gente tem disponível, né? Então, nessa parte 2, né, no próximo vídeo aqui, a gente vai conhecer um pouco melhor, né, dar uma pinceladinha sobre alguns recursos muito legais que a gente tem disponível para usar, principalmente nas nossas experiências de out of home. Valeu!